Bom dia, pessoal. Fazendo só uma correção, nós somos contratados especialmente para essa palestra pela Rentank, mas nós não trabalhamos na Rentank. Eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, sou major da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sou professor da matéria de proteção e combate a incêndio há uns 10 anos aqui na região, Piracicaba, Campinas e para o interior afora, e até Votuporanga. A legislação de acidentes, a legislação de proteção contra incêndio, caminha motivado pelo quê? Pelos acidentes. Então, nós tivemos o incêndio na Boate Kiss, em 2013, que foi uma revolução no Brasil com relação à fiscalização dos edifícios. A legislação ela já existia, mas a importância que se dava para a legislação foi multiplicado por muito. E praticamente houve uma revolução na área nas ocupações de reunião de público. E todo mundo teve que se adequar. Depois nós tivemos um grande incêndio, que foi o incêndio no Alemoa, o maior incêndio da história do Brasil. Ficou 7 dias queimando líquido combustível inflamável, que é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Eu já estava trabalhando na norma, hoje fazem 18 anos que eu trabalho na norma do Corpo de Bombeiros de São Paulo, agora não mais, na norma do bombeiro que regula a proteção contra incêndio. E 10 anos que eu trabalho no comitê da NBR 17505, que é a grande norma aí brasileira que fala de líquidos combustíveis inflamáveis, e é sobre ela que nós vamos falar hoje aqui. Tá? Então, a gente foi chamado, no final do Alemoa, para fazer a auditoria nos projetos, desde o primeiro projeto, foi mais um trabalho de arqueologia ali do que de engenheiro, para levantar todos os detalhes, e a gente foi vendo a evolução dos profissionais que atuaram e dos projetos ao passar dos anos. Tá? E a gente entendeu por que aconteceu aquilo. Bom, depois do Alemoa, qual foi o foco? Líquidos combustíveis inflamáveis. Então, houve uma mudança na legislação do Estado de São Paulo muito, muito grande nessa área de proteção contra líquidos combustíveis inflamáveis. Tá? Então, só para os senhores entenderem qual a minha participação nessa história aí. Tá? Fora as dezenas, acho que até centenas de incêndios que a gente combateu nesse tipo de material. A gente participa da norma, a gente hoje desenvolve projetos, fiz durante muito tempo análise de projetos, a vistoria nas edificações, e depois eu ia combater o incêndio. Quando tudo isso dava errado, eu ia combater o incêndio. Então, posso dizer que eu conheço o ciclo completo do incêndio. Só tem uma parte dessa história que eu não tenho experiência, que é a parte empresarial, que é o que os senhores dominam. Então, é muito fácil para eu chegar numa empresa e falar, nossa, está tudo errado, tira esse tanque daqui, põe um tanque assim, que custa, nem sei quanto custa, porque não era a minha preocupação. Então, isso não funciona na vida real. Então, essa visão de empresário, essa visão de quanto custa a proteção contra incêndio, eu estou agora ganhando essa experiência, que é o que me faltava para conhecer realmente o ciclo completo de proteção contra incêndio. Uma coisa eu sei, se não for feito nada nesse meio tempo, na hora que acontece o incêndio, é catastrófico. Essa experiência eu tenho cravado na minha memória, porque não foram 1, nem 2, nem 3 corpos que eu retirei dos queimados lá, dos escombros. Então, uma coisa eu sei, vale a pena proteger, porque se não proteger, o final da história é muito, muito triste. Quando a gente pensa que é triste, que aconteceu lá no Alemoa, lá longe, é mais fácil, a gente aceita melhor. Mas quando é no nosso quintal, sobre a nossa responsabilidade, aí a gente vai ver que realmente vale a pena proteger. Tá? Por favor, meu amigo, pode passar? Todo o material que a gente vai apresentar aqui, professor tem alguns vícios. Todo o material, eu criei uma sala de aula no Google Classroom. Quem não conhece essa plataforma é gratuita. Você pode entrar no browser, qualquer browser, Google Classroom. Você pode baixar o aplicativo no iOS, no Android, Google Classroom. Baixou o aplicativo, que é gratuito. Você só precisa ter uma conta Google, que também é gratuita. Você faz o login. Aí você precisa associar-se a essa sala de aula. Esse é o código
da sala de aula. Quem quiser aí depois ter contato com todo o material, inclusive a apresentação, os contatos nossos, tire uma foto desse código, é o código que você vai precisar para entrar na sala de aula. Obrigado. Me julgo tão tecnológico e esqueci do negocinho aqui de passar. Muito obrigado. Perguntas também podem ser feitas, se não surgirem perguntas agora e surgirem depois, é uma maneira de nos perguntar. Legislação aplicável. Quais normas nós temos que observar quando nós vamos trabalhar com líquidos combustíveis inflamáveis? Eu quero crer que todos aqui, né, que estão na área de pintura, de fabricação de tinta ou de comércio, têm contato com líquido combustível inflamável. Não consigo imaginar, mesmo aqueles fabricantes que hoje têm uma grande quantidade de produtos à base de água, né, não deixaram a base solvente para lá. E a gente acompanha um pouquinho esse mercado. Tem alguns clientes hoje que eu desenvolvi o projeto deles de proteção contra incêndio, e eu vejo que é impossível você desligar do solvente, que é um líquido inflamável. Então, essas são as legislações que os senhores têm que observar hoje na edificação que os senhores trabalham. Mesmo naquela loja de tinta, que só tem lá o produto final, uma quantidade menor, essa legislação ela trata desse cenário também. E muitos dos senhores acabam não cumprindo a legislação porque ninguém cobrou. Então, não confunda ninguém cobrar a legislação com a não obrigatoriedade de cumprir a legislação. E a diferença disso nós vamos saber na hora que acontece o sinistro e há uma investigação, abre-se um inquérito policial. A primeira coisa que o juiz ou o promotor faz é oficiar para o Corpo de Bombeiros e falar qual a situação dessa empresa perante o Corpo de Bombeiros. Tá? Então, cuidado, né? A falta de informação, às vezes, do que a gente tem que seguir, não é justificativa nunca para não seguir aquela legislação. NBR 17505 é a norma brasileira que trata de líquidos combustíveis inflamáveis. NBR tem poder de lei? Uma NBR por si só é obrigatória para todos? Não é. Porém, existem algumas legislações, algumas portarias de órgãos públicos que falam assim, segue tal norma. Aí ela passa a ser obrigatória. Então, NBR, pela resolução da ANP número 30, ela fala assim, ó, proteção contra incêndio segue NBR. Então, ela passa a ser obrigatória para todo mundo que trabalha com combustíveis. Ah, mas espera aí, eu não trabalho com combustível, né? Eu não vendo gasolina. Mas o solvente, ele entra, é um dos regulados da ANP. Tá? Então, praticamente todo o material aí inflamável, ele é regulado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Não se deixe enganar pelo petróleo aí, e achar que é só hidrocarboneto. Os álcools também são regulados pela ANP. A NBR 17505, ela traz várias maneiras que você encontra o líquido combustível. Uma delas é comércio de tintas. É um dos casos que a NBR trata, e lá tem limites de exposição de produtos que você pode manter em exposição. A hora que você tem o produto na retaguarda, você tem limites, maneiras corretas de armazenar esse produto, que é o que nós vamos falar hoje. Temos ainda no Estado de São Paulo a Instrução Técnica 25, Instrução do Corpo de Bombeiros. Essa tem poder de lei. Existe um decreto estadual, 56.819, na versão de 2011, que ela obriga as empresas a seguirem as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. É um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, cada estado tem a sua legislação. Nós temos no Brasil 18 estados que, copiar é um nome muito feio, que adaptaram, né, que têm a sua legislação baseada na legislação do Estado de São Paulo. 18 estados. E outros que se relacionam direto com a NBR. Mas nós temos 18 estados que utilizam algumas das versões das instruções de São Paulo. Isso é um orgulho para os oficiais de São Paulo, que fizeram um trabalho legal e que foi aí aproveitado em outros estados. Temos também a NFPA 30. NFPA 30. O que é a NFPA? National Fire Protection Association. É uma norma americana da Associação Americana de Proteção contra Incêndio. Mas o que nós temos a ver com a NFPA 30, se nós estamos no Brasil? Quando eu cheguei aqui, tinha uma pessoa ali no corredor falando em inglês, provavelmente com algum fornecedor americano.
Então, nós temos empresas no Brasil que devem seguir as normas americanas, tendo em vista o relacionamento que tem com aquele país. É comum eu desenvolver projetos baseados nas NFPAs. Então, NFPA, para quem quer ser doutor no assunto, é uma referência muito legal. Naquela sala de aula virtual tem um link para a página da NFPA, onde você tem acesso a todas as normas da NFPA gratuitamente. Basta fazer um cadastro no site, você consegue acessar online todas as normas da NFPA. Posso dizer que é a melhor referência no planeta para qualquer tipo de documentação aí de proteção contra incêndio. Eu fui fazer um curso lá nos Estados Unidos, na NFPA, de chuveiros automáticos. É fantástico, é o top, é a coqueluche para quem quer se aprofundar e ir a fundo nesse assunto. Dá para ter muito conhecimento online lá pela página da NFPA. Não é obrigatória, porém, em alguns casos, ela tem que ser seguida por exigências aí de parceiros, de certificadoras e etc. A NFPA é a base da 17505. A 17505 é uma tradução parcial e adaptada da NFPA. Então, a gente fala, né, eu falo para meus filhos em casa, olha, o papai desenvolve norma brasileira, olha que chique. Eles devem imaginar que eu fico testando num laboratório lá, né, que eu vou pegar um relatório de todos os incêndios do Brasil. Outros aqui participam de comitês aí de desenvolvimento de norma. Como que o Brasil desenvolve norma, gente? Traduzindo normas americanas. Porque nós não temos grandes laboratórios, nós não temos grandes bancos de dados. Aí. Eu já precisei pesquisar no Ministério do Trabalho, que é um banco de dados muito robusto, mas não trazia as informações que eu precisava, então não nos resta muita coisa, a não ser traduzir a norma americana. Também não teríamos por que reinventar a roda, porque norma técnica é tradução das leis da física. E as leis da física são iguais, né? Em todo lugar do planeta, exceto a questão de temperatura e meio ambiente. Aí. Então, a NFPA 30 ela é a mãe da 17505, a instrução técnica do Estado de São Paulo, que mudou esse ano, teve uma mudança muito grande, foi a norma que mais mudou, ela também é baseada na NFPA 30, com algumas adaptações. Porque a NFPA, ela é assim, ela depende muito da análise de risco do engenheiro. Então, se a gente colocar isso na norma, que é obrigatória como lei no Estado de São Paulo, o engenheiro vai falar, não, eu fiz uma análise de risco, eu acho que um extintorzinho aqui está bom. Aqui, né? É a mania do brasileiro. A gente vê muito projeto que foi desenvolvido por advogado e não por engenheiro de segurança. O cara fala, não, mas na época desse tanque aí, tinha uma observação no rodapé da tabela que permitia não usar. Mas, espera aí, mas isso é trabalho de advogado. O engenheiro de segurança tem que olhar para o risco e falar o que tem de melhor no planeta para eu proteger o patrimônio do meu cliente. Então, esse é o pensamento de engenheiro de segurança, enquanto não tem o engenheiro de proteção contra incêndio. E o advogado, a gente vê projetos, né, desenvolvidos por advogados. Nada contra advogado, viu? Eu sou casado com uma advogada. Aliás, por isso que eu também não posso separar, né, porque separar de advogado é uma burrice grande, né? Não, mas não pretendo, não está nos meus planos. Está gravando aí, né? Não está nos meus planos. Né? NR20. A NR20 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que também trata de líquidos combustíveis inflamáveis. E qual a diferença da NR com as outras? É o bem jurídico tutelado. Também sei falar como advogado. É o bem jurídico tutelado. A NR desenvolvida para proteção do trabalhador seletista. Esse é o objetivo de todas as NRs. Proteção do trabalhador seletista. Então, ela é desenvolvida, ela tem cuidados que você tem que ter com líquido combustível inflamável na sua empresa, porém, o foco dela é outro. As demais legislações é proteção contra incêndio, que também tem um objetivo de preservação da vida, mas da vida no geral. Da vida do trabalhador, da vida do dono da empresa, da vida do bombeiro que vai lá fazer o socorro. Então, ela é muito mais abrangente. Tá? E nós temos diferenças entre as normas. Né? Tem disparidade entre essas normas? Tem. E qual que a gente deve seguir? É o grande dilema do empresário brasileiro. Né? Qual norma? Pelo amor de Deus, órgão público, fala para mim o que eu tenho que fazer. Não é esse o grande dilema? Na área ambiental, na área de prefeitura, na área de bombeiro. Bombeiro, pelo amor de Deus, fala para mim o que eu tenho que fazer.
É isso, eu reclamo que eu vejo nos olhos dos empresários aí, querendo atender a lei. Mas qual lei? Ah, faz essa. Daí você vai apresentar, faz o projeto. Ei, agora mudou. Agora não é mais essa, agora é essa. Então, esse é o grande dilema que a gente tem. Com as disparidades que eu já disse que tem, qual eu devo seguir? Todas. Quando vai ao Ministério do Trabalho, você pega a NR20, põe embaixo do braço e vai lá seguir, tem que atender tudo. Quando você chega o bombeiro, pega a IT25, vai lá e tem que seguir tudo que está na IT25. Chega a NP, pega a 17505, vai lá e tem que atender tudo. É a realidade brasileira. Tá? Vamos citar alguns exemplos de disparidades. A definição de combustível inflamável. Quando eu pego as 3 normas ali mais importantes que tratam de proteção contra incêndio, eu tenho o quê? Líquido inflamável é aquele que tem o ponto de fulgor menor que 37,8. O que tem a ver essa temperatura? Qual que é o segredo dessa temperatura? É mais ou menos a temperatura ambiente, né? É difícil a gente ter uma temperatura acima uma temperatura ambiente acima disto, né? E o líquido combustível, ele tem o ponto de fulgor acima de 37,8. Qual é o limite? Não tem. Não tem limite. Qualquer líquido que soltar vapor em qualquer temperatura e esse vapor pegar fogo é um líquido combustível. Vamos ver o que a NR20 fala. Líquido inflamável, ponto de fulgor menor que 70. E líquido combustível de 70 a 93,3. Então, eu já cheguei em empresas e falei, viu, você está com um risco muito grande aqui. Esse líquido combustível, opa, esse líquido não é combustível, isso aqui é óleo lubrificante, isso não pega fogo. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Onde que você viu isso? Na NR20. Então, para fins de proteção do trabalhador, o senhor está certo. Para fins de proteção contra incêndio, o senhor não está certo. Tem até um caso muito interessante que eu vivi, né, que eu fui numa empresa fazer a vistoria, o proprietário estava fumando. Tinha óleo reciclado, ponto de fulgor para cima de 200 graus. Aí eu fui entrar, eu parei, falei, não, vou esperar o senhor terminar de fumar, a gente entra. Ele falou, mas você não é bombeiro? Mas que bombeiro mais, né, medroso? Vamos entrar aqui, ó, não tem perigo. Ele pegou o cigarro, jogou no chão, pisou em cima da mancha de óleo e falou, não pega fogo. Falei, tudo bem, mas eu prefiro esperar o senhor. Passaram 7 anos, eu fui combater incêndio numa outra empresa muito parecida com aquela. Destruiu todo o barracão, a gente conseguiu salvar alguns caminhões, alguns tanques. A hora que eu saio, depois de várias horas combatendo, eu saio lá, cansado, lá, quem que está no portão? A mesma pessoa. A empresa era do pai dele. Olha, veio aqui para eu perguntar, viu, mas você falou que não pegava fogo, cara, o que aconteceu? Só não fiz porque, né, o cara perdeu toda a empresa, e também não era minha função falar isso, mas é as histórias que eu tenho, né? Então, pega fogo. Qualquer temperatura que solta vapor é um perigo, nós temos que cuidar. Numa temperatura normal, aqui, por exemplo, se tiver um galão aqui aberto com óleo lubrificante, 200 graus, nunca vai chegar aqui 200 graus. E se pegar fogo aqui, numa cadeira, numa mesa? Aí chega muito fácil a 200 graus. O que nós temos de geração de calor aqui, de material aqui, perto de 600 graus, né? Que é mais ou menos 600 megajoules por metro quadrado que nós temos aqui nesse ambiente. Então, nós às vezes esquecemos que na situação de incêndio as coisas se complicam. Alterações recentes na legislação. Nós temos a Lei Federal 13.425, de 2017, conhecida como Lei Kiss. Essa lei, no escopo dela lá, estava dizendo que ela ia entrar em vigor em 180 dias. É de março de 2017. Já se passou 1 ano e meio e não foi regulamentada. Como que a gente vai aplicar uma lei que não foi regulamentada? Não tem como. Essa lei fala que os corpos de bombeiros do Brasil inteiro têm poder de polícia. O que quer dizer? Qual a diferença do poder de polícia? O Corpo de Bombeiros de São Paulo, por exemplo, não tem poder de polícia. Se ele quiser entrar numa empresa que não está pegando fogo, não está ocorrendo um crime, só pode entrar se o proprietário autorizar. Então, o bombeiro do Estado de São Paulo não tem poder de polícia. Ah, o bombeiro chegou lá na minha empresa, bateu na porta lá e quer entrar. Eu nunca vi uma empresa negar a entrada do bombeiro, eu nunca vi. Se ele não tiver uma ordem ali de um promotor que ele detém o poder de polícia, ou estiver acompanhado de uma autoridade pública municipal que tem o poder de polícia, ele não pode entrar. Essa lei dá o poder de polícia para todos os corpos de bombeiros do Brasil. São poucos os que não têm, mas ela não está regulamentada ainda.
A única maneira de se fazer uma lei regulamentar, que não está regulamentada, entrar em vigor, é um mandado de injunção. É um documento, uma ferramenta jurídica complicadíssima aí de ser implantada. Então, mas essa lei foi uma melhoria, né? É uma resposta à lei, à Boate Kiss, né? Então, ela traz uma outra coisa interessante, que todas as universidades de engenharia e arquitetura e cursos técnicos têm que ter a matéria de proteção contra incêndio. Mas não está regulamentado. Quanto que tem que ter? Vai um cara lá dar uma aula de extintor, está resolvido o problema? Ou tem que ter uma carga horária X? Então, isso não está regulamentado. Mas é uma mudança interessante, porque o que a gente percebe hoje é que os engenheiros não têm essa formação na sua graduação, não tem essa matéria de proteção contra incêndio. A única faculdade que tem, o único curso que tem é o curso de especialização em engenharia de segurança. Na faculdade de arquitetura não tem, salvo raras exceções. Na faculdade de engenharia civil, que é o mais atinente a esse assunto, também não tem, salvo raras exceções. Tá? Então, nós não temos a formação ainda desse profissional. Essa lei caminha um pouquinho para esse lado. A NBR 17505, né, terça-feira que vem eu tenho reunião dela para a gente finalizar algumas partes, nós vamos colocá-la em discussão, em consulta pública. É interessante os senhores acompanharem as NBRs que estão em consulta pública. Então está aqui uma grande, né, a gente vai terminar na terça que vem, isso vai ainda para o comitê da ABNT lá, tratar de alguns assuntos técnicos, né, de metodologia, e logo vai estar aí em consulta pública. Então acompanhem, deem palpite da realidade dos senhores que têm líquidos combustíveis, cada um de uma maneira, isso é importante. Esse comitê é formado assim por pessoas que trabalham com grandes tanques. O fracionado, que é a realidade dos senhores, tem poucos profissionais com experiência em fracionados. Então, é importante participarem. Bom, o solvente, ele é um líquido inflamável, e dentro do inflamável tem algumas classificações também. Ele é inflamável de classe 1A, é a classe mais perigosa que tem. Nós temos algumas formas de utilização do líquido combustível. Nós temos eles armazenado em tanques, armazenamento fracionado, que ele está no IBC, ele está no tambor, no galão, numa lata, é o fracionado. E temos a produção ou manipulação. Tanques são grandes quantidades. O que os senhores acham que é menos seguro? O tanque, que é bastante, ou o fracionado, que é pequeno? Fracionado é muito mais perigoso. Quando eu tenho fogo no líquido combustível inflamável, onde que pega fogo? Na superfície do líquido, onde ele está em contato com o ar. Para ter fogo, precisa ter combustível, comburente e calor. Então, aonde que eu tenho esses dois? Né, o calor precisa ser a energia ativadora. Mas onde eu tenho combustível e oxigênio? Só na superfície do tanque. Então, quando eu tenho um tanque que pega fogo, normalmente rompe a tampa dele, né, a parte de cima, e ele fica pegando fogo na superfície. Se ninguém fizer nada, o que vai acontecer? Vai queimar o tanque lá até terminar o combustível. É óbvio que esse fogo eu não posso deixar ir para outros locais, né? Eu tenho que combater. Mas, na pior das hipóteses, vai queimar. Quando eu tenho isso infracionado, não. O fracionado cai, perde a estabilidade, ele vaza, ele fica um incêndio tridimensional, que a gente chama, né, que é uma cascata vazando. Ele fica uma situação muito, muito mais complexa do que o tanque. Eu já tive algumas experiências como essa. É difícil você ter uma estratégia de combate. Tá? Chega perto da situação catastrófica. E depois eu tenho a produção ou manipulação, que é mais perigoso ainda, porque eu estou colocando, às vezes, o líquido em jato, eu estou passando de um lugar para o outro, eu estou usando ele na limpeza, eu estou criando um outro produto, estou manipulando, estou misturando o solvente com o corante para virar tinta. Então, a manipulação do líquido ela é mais perigosa ainda do que ele armazenado. A maioria dos incêndios começam na manipulação. A gente vai mostrar um vídeo aí que muitos já devem ter visto na internet, para os senhores entenderem o que eu estou falando. Sistemas de proteção. Eu tenho vários sistemas de proteção conhecidos, de todos. Agora, esses 4 que eu vou falar são sistemas específicos para líquidos combustíveis inflamáveis. O primeiro deles é arranjo. O que é arranjo? Não é aquele arranjo de flor lá que põe samambaia lá.
arranjo quer dizer como eu vou armazenar esse tanque, que distância que eu tenho que ter um tanque do outro. Ou, no caso do fracionado, quantas latas eu posso colocar junto? Eu tenho que ter uma distância entre um grupo de latas e outro. Qual é a altura que eu posso ter de armazenamento? Qual é a altura do telhado? Olha só, estou falando de altura do telhado. Então, se você locar um prédio que a altura do telhado está errada, você não vai conseguir atender a proteção contra incêndio. Olha como é importante você olhar para a proteção contra incêndio antes de qualquer planejamento, qualquer mudança de imóvel, de produção, de linha. A gente tem assessorado algumas empresas na elaboração do projeto que já estão sofrendo, né, há muito tempo e não conseguem se regularizar. Então, a gente está repensando todo o processo. E eu interfiro muito na vida da empresa. Quando eu pego uma indústria de imóveis para fazer um projeto, eu pego o projeto da indústria de imóveis, coloco os equipamentos e faço o projeto. Quando eu pego um lugar que tem líquidos combustíveis fracionados, não é linear o processo. Eu pego aquilo e falo, viu, essa prateleira não pode. Não, mas essa prateleira tem que ser mais baixa. Não, mas a distância entre as prateleiras está errada. Não, a altura do telhado não posso. Não, mas é uma série de coisas que eu tenho que voltar um passo atrás e trabalhar com a questão de logística, com a questão de produção da empresa, para a gente achar a melhor solução. Tá? Não é tão simples você pegar um cenário e colocar uma proteção. Fica uma proteção exagerada se você não observar o seu planejamento, pensando lá na frente que você vai ter que proteger. Isso mudou muito nos últimos anos, está sendo muito mais exigente hoje. As regras são antigas, não teve uma grande revolução na norma. O que mudou foi a atenção que as pessoas estão dando para esse assunto, quer seja o órgão público, quer sejam certificadoras, quer sejam empresas multinacionais que estão trabalhando no Brasil. Então, arranjo é como eu vou distribuir esses produtos. A contenção, eu tenho que prever que esse líquido pode vazar, tanto no tanque quanto no fracionado, ele pode vazar, e eu não posso deixar esse líquido vazando para a rua, entrando em bueiro, pegando fogo. Nós tivemos um incêndio no ABC uns anos atrás, catastrófico. O líquido descia a ladeira assim, pegando fogo, pegava fogo no carro, entrava no bueiro, entrava nas casas, parecia o inferno de Dante. Eu tenho também sistema de espuma. O sistema de espuma é aquele que eu jogo uma camada de espuma, né? Uma espuma, parece aquela de lavar a louça lá, um pouco mais espessa, é claro, com outro tipo de produto que forma, né? Mas ela cria uma camada que não deixa o líquido em contato com o ar. Então, eu quebro o triângulo do fogo. E aí, eu apago. Então, eu tenho um tanque pegando fogo, eu jogo a espuma em cima dele e vai apagar o fogo. Teoricamente, é facinho, né? Obrigado, 10 minutos, agora tem que correr. Então, a espuma, na teoria, é fantástico, né? É perfeita, ela é muito eficiente. Mas como eu vou fazer isso num cenário cheio de prateleira, cheio de líquidos vazando? Se eu jogar a espuma e não cobrir toda a superfície do líquido, não resolve. Tá? E depois eu tenho o sistema de resfriamento. O sistema de resfriamento é a água que eu vou jogar nos tanques vizinhos e nos compartimentos, nos recipientes vizinhos que não pegaram fogo, para eu abaixar a temperatura do produto, da embalagem. Eu não jogo água no líquido que está pegando fogo, não apaga, não adianta. Eu vou só aumentar o volume daquele produto. Tá? Então, esses são os sistemas de proteção que eu tenho para líquidos combustíveis inflamáveis. Fora os demais que os senhores já conhecem, saída de emergência, extintor, hidrante. Esses são específicos para líquidos combustíveis. Falando em arranjo, eu tenho uma tabela na norma. Essa tabela está na 17505, essa tabela está na IT25, essa tabela está na NFPA 30. São as embalagens permitidas para determinados produtos. Então, como eu disse, o solvente é classe 1A, aquela primeira coluna ali. Se eu verificar aqui quais tipos de embalagem que são permitidas, eu vejo que o IBC de plástico rígido, nem o composto, ele é permitido para a classe 1. Eu não vou pedir para levantar a mão, né, porque não é. Vamos fazer uma votação aqui, nós estamos em semana de votação, né? Quem tem IBC plástico com classe 1 na empresa, né? Todo mundo, eu vou nas empresas, eu sei disso, eu vou fazer vistoria. E não pode armazenar o IBC plástico, não pode armazenar a classe 1, o solvente não pode ficar, aquele IBC de 1000 litros lá. Tá? Ele não é permitido, não está dentre as embalagens permitidas para classe 1. Nós vamos ver um incêndio, uma filmagem rápida de um incêndio, e os senhores vão ver por quê. Quem sabe por quê? Estática. Primeiro que se pegar fogo, ele, com menos tempo de fogo, ele é catastrófico, ele perde a resistência mecânica, vaza e
espalha o líquido. Mas, principalmente, quando o líquido está carregando por uma mangueira, ele está adquirindo energia estática. Se ele não tiver uma chapa metálica para ele dissipar, ele vai ficar concentrado, o líquido dentro do IBC vai ficar carregado eletricamente. E vai ser muito fácil gerar uma faísca. A primeira hora que abrir aquele... Imagine que você carrega um IBC plástico com líquido e ele fica lá cheio de energia estática. Aí ele vai andar nas estradas brasileiras, né, que é muito tranquila, né? Vai chacoalhando, vai ganhando mais energia estática. Ele está louquinho para descarregar em algum lugar. A hora que chegar lá, o corintiano abre a tampa lá, a hora vai enfiar... Não é corintiano que faz esse serviço aí? Não é não, Renato? Isso é estatística também. A hora que o corintiano vai colocar lá a pistola lá metálica, a eletricidade é impaciente, ela não espera, ela quer ir para o lugar para descarregar. Ela vai soltar uma faísca na ligação com esse revólver aí, né, com esse gatilho aí, e vai provocar um incêndio. Então, por esse motivo, aqui tem uma quantidade máxima que você pode colocar por grupo. Então, vamos pensar também, 1A, a altura máxima minha é 2,2, e a quantidade total, IBC metálico, metálico, plástico, rígido, não pode. Recipientes em tambores, 2.500. Eu posso colocar, no máximo, 2.500, quer dizer, 2 IBCs num grupo. 2 IBCs. Passou disso, o terceiro já vai estar com 3.000 litros. Tá? Aqui, a forma de arranjo, né, que eu vou distribuir, isso aqui é um exemplo só, que a norma estabelece várias maneiras de você distribuir isso. Tá? Só um exemplo. Contenção, eu posso fazer, em alguns casos, com rampas ou soleiras, uma caixa de contenção externa. Essa caixa de contenção externa ela tem que ter o volume da maior pilha mais 10 minutos de combate. Então, às vezes, isso dá 50 metros cúbicos de bacia de contenção externa. É muita coisa, tem que ser planejado, senão você pode correr o risco do seu prédio, não ter espaço para colocar essa bacia. Eu já vi projetos aprovados com bacia de 800 metros cúbicos, quase uma piscina olímpica. Aí. Aliás, mais que uma piscina olímpica. 5 minutos, agora tem que correr. A espuma eu posso proporcionar com aspersores, né, com espuma, com líquido gerador de espuma, mais água. Eu posso aplicar com canhões monitores. Tá? Agora que vem as fotos bonitinhas, tem que correr. A espuma eu posso aplicar com um entrelinhas, né, que por método de Venturi, aqui, ele faz um arrasto do líquido gerador de espuma, entra naquele esguicho lá que é aplicado com mangueira, ele tem um aerador no começo dele ali, que capta o ar, faz um batimento interno e gera espuma. Tá? Aqui também é um outro sistema que tem o tubo picape direto, um canhão, um esguicho mais versátil. Essa é uma espuma de alta expansão, para alguns lugares com risco muito alto, então ela enche todo o ambiente de espuma e pode danificar equipamentos e tudo mais, mas comparando esse estrago com o incêndio, é melhor esse estrago, muita coisa é preservada. Resfriamento, posso também aplicar com um chuveiro automático ou com aspersores, ou com mangueira. Eu apertando aqui, será que eu mudo? Já passaram esse vídeo, não? Não, eu vou passar esse vídeo, por favor, pode. Esse vídeo é um acidente que aconteceu agora recente, 29/8. Não vamos falar o nome da empresa, até porque eu esqueci. Não vem ao caso também, porque a gente tem esse cenário aí em vários locais que a gente frequenta, né? E olha a quantidade de IBCs que tem lá atrás. Aquela pessoa está descarregando o líquido por gravidade, o tambor de cima tem uma mangueirinha ali que está jogando o líquido, que está sendo carregado eletrostaticamente ali dentro e não está dissipando, o líquido está todo carregado ali eletricamente. E vai começar um incêndio. Vejam se os senhores conseguem perceber aonde que começa o incêndio e por quê. Está quase chegando aí. Então, aquele líquido, ele é um líquido inflamável, ele está soltando vapor na temperatura ambiente. Qualquer faísca começa um incêndio. Da onde veio essa faísca? Da onde veio essa faísca? Provavelmente da carga eletrostática que foi criada no movimento daquele líquido, e a hora que chegou na carga necessária para saltar aquele espaço de ar ali com uma peça metálica, saiu uma faísca. Tá? Então, esse acidente aqui, ele aconteceu
recentemente, né, faz nem um mês, não, um mês e pouco, e ele ilustra muito tudo que eu estou falando aqui hoje, o porquê do IBC plástico não ser o adequado para armazenamento, né, para líquidos inflamáveis. Bom, isso aí só para os senhores verem a velocidade que se propaga, né, o líquido inflamável. Tá? É um incêndio muito rápido e olha a quantidade que tem aí em volta. Bom, resultado disso, né, queimou toda a fábrica, né, não dá para, pelo menos, esse barracão todo. Pode passar a próxima. Ah, não, acho que agora eu consigo. Não, por favor, passe a próxima, senão eu vou ficar apertando o vídeo. Aqui, ó, eu tirei um frame do vídeo para os senhores verem onde que começou o incêndio. Então, está vendo uma bola de fogo saindo dali? Tá? Para mostrar a nossa teoria aí de que foi uma descarga eletrostática aí acumulada. Olha, consegui atender uns 5 minutos ali. Pessoal, aqui estão os nossos contatos, né? Nós hoje temos uma empresa de consultoria nessa área. Esse é o meu e-mail, meu telefone, e esse é o código, quem não anotou e agora sentiu interesse de anotar aí, tire foto para você ter esse código você entra numa classe do Google Classroom, e você vai ter todos os documentos que eu citei aqui, vai ter um link para você baixar esse documento, exceto a NBR 17505, que é paga, então tem um link para você entrar na página da BNT lá e comprar. O resto das normas todas são gratuitas, está à disposição dos senhores. Então, está aí meu e-mail, quem tiver dúvidas aí sobre esse assunto, né, a gente não sabe tudo, estamos também engatinhando, assim como a engenharia de proteção contra incêndio está nascendo no Brasil, né, nós estamos aprendendo com isso lá fora e trazendo para o Brasil. Muito obrigado, uma plateia muito seleta, muito bacana, muito interativa, né? Obrigado, estamos à disposição sempre. Um bom dia a todos.